O Twitter que eu vou ler agora para você foi publicado no dia 1º de agosto de 2010. Diz o seguinte: reflexão, : aqui eu escrevo tanta bobagem, o que prova que a imbecilidade não tem limites, apesar dos 140 toques. Quem foi o autor desse Twitter? Jornalista Jorge Bastos Moreno, nosso colega aqui na Rádio CBN, apresentador do programa Moreno no Rádio toda sexta-feira, colunista do jornal O Globo. E aí, quando a gente lê o livro, que ele recém lançou, Ascensão e Queda de Dilma Rousseff, que reúne tweets sobre esse momento da história brasileira, a gente percebe quão bom é o jornalista Moreno, mas quão ingrato é consigo mesmo. Porque o que menos se encontra são bobagens. Moreno, muito bom dia. Bom dia a você, é um prazer imenso participar do seu programa e já agradeço a apresentação generosa que você acaba de fazer. Você foi muito ingrato com você. Quando a gente lê o livro, e a curiosidade do livro é exatamente essa, é a reunião de vários twitters ou tweets que você publicou ao longo desse período do governo Dilma Rousseff, se compreende de uma maneira muito objetiva a história brasileira, o que se passou, os altos e baixos. Realmente o livro tem essa pretensão. Eu posso até, por uma questão de justiça, já frisar que a seleção foi feita por duas colegas minhas do Globo, a Flávia Aguiar e a Mariana Alvim, e elas pegaram assim flashes importantes de todo esse tempo, desde o início do mandato da Dilma, como ela começou, vocês se lembram, com lua de mel com a sociedade, aquela coisa de faxina, papapá, e que aquilo começou a irritar o PT e tal. E depois, já no segundo mandato, que eu reputo o seguinte: eu acho que a Dilma começou a cair quando ela se reelegeu, porque o PT não queria que ela se reelegesse. O Lula esperava dela um desprendimento de que ela falasse, como o doutor Ulisses falou para o Sarney: não, é sua vez, Sarney. Ela devia falar: Lula, é sua vez de novo. Isso Lula esperou muito, e isso não aconteceu. A partir daí, o governo dela foi ladeira abaixo. O PT não apoiava a política econômica, tanto é que também vocês devem lembrar, houve ameaça de reunião aqui no Rio do PT, romper com a Dilma antes do PMDB fazê-lo, por conta da política do Joaquim Levy e tal, essa coisa. Então, as dificuldades da presidente Dilma no segundo mandato, elas foram prioritariamente de ordem política. Nada de escândalo tal, depois é que começaram a surgir, né? Porque ela no início, como eu falei, ela começou a fazer a faxina, ela demitiu no primeiro mandato, né? Vezes uma carrada de ministros, uns 10 ministros aí. Aliás, é isso que é interessante, quando a gente vai acompanhando aqui os twitters que foram publicados em ordem cronológica, mês a mês, perceber claramente esse processo de mudança. Inclusive com um apoio popular mais alto do que vários outros presidentes no mesmo período inicial, mas chegando no segundo mandato, como você mesmo coloca num dos twitters, do jeito que tá, Dilma ainda vai ficar devendo pro Ibope. Exatamente. E ocorreu. Foi realmente uma queda muito, muito triste, mas por outro lado, que nem eu vi ontem o Caetano falando assim: eu gosto da Dilma, mas ela era despreparada. Então, era uma coisa que ninguém queria reconhecer na hora, no governo dela, as pessoas não queriam reconhecer que ela realmente pode ter todas as qualidades, até de honestidade, essa coisa, mas ela não estava preparada para ser presidente da República do Brasil nunca. Aquilo foi uma teimosia do Lula que ele deve à história, deve ao país, por essa insensatez que ele cometeu, né? E Moreno, você não fala só da Dilma nessa história recente do Brasil. Você fala de outros personagens, passando pelo próprio atual presidente Michel Temer, mas na época vice-presidente, e algumas outras figuras que não estão mais no circuito político, porque acabaram presos. Exatamente. Por exemplo, Eduardo Cunha. Aliás, me explica por que no Twitter de Eduardo Cunha não é mais presidente da Câmara nem deputado, foi tudo em letras garrafais. Eu não sei explicar, eu acho que foi apenas uma coincidência. As coincidências, Eduardo Cunha, ele passou a ser meu personagem preferido, não por questão, porque eu acho que o bom jornalismo, o bom repórter, o bom jornalista, ele não persegue ninguém. Mas o Eduardo Cunha, quando eu comecei a citá-lo, na primeira citação ele me processou. Aí eu falei assim, bom, isso aí é uma tentativa de coagir, de pressionar, de intimidar.
E aí eu falei assim, se eu parar, ele vai pensar que pelo processo ele consegue me censurar. Então, não que eu quisesse me oferecer como Joana d'Arc e tal, para ser o grande herói do Cunha, não. Aí eu comecei e hoje eu contabilizo com muita honra 17 processos que estão suspensos porque ele está preso, mas ele move 17 ações contra mim por conta disso. Então ele passou a ser meu personagem, não digo preferido, mas meu personagem obrigatório para mostrar foi um personagem? a ele e a tantos outros que repetem isso como uma tentativa de cercear a imprensa, que não adianta tentar processar, que jornalista, quando diz a verdade, não tem medo de processo. E porque também foi um personagem extremamente importante e influente nesse momento. Foi o momento que ele mandava em tudo. Aliás, não só houve um momento, como também atualmente, e é uma das causas em que o Renan ele tem propósitos muito subalternos nessa posição dele de fazer oposição ao governo Michel Temer. Mas ele se agarra no argumento. O Cunha continua influenciando o governo e é inegável que o Cunha tem pessoas ali em postos chaves, inclusive dentro da subsecretaria da Casa Civil, os líderes do Congresso, pessoas ligadas a ele. Então, o Cunha ainda continua, mesmo preso, tendo influência na cadeia. Aliás, uma coisa curiosa, eu não estou querendo compará-lo com os marginais dos crimes convencionais, traficantes, bandidos, assassinos, essas coisas, mas se você reparar, os grandes bandidos, eles se empoderam mais quando eles estão presos, porque dentro da cadeia eles comandam as suas organizações, não sei se você repara isso. E o Cunha, que eu não estou fazendo nenhuma associação dele com traficantes, com bandidos, mas o Cunha dentro da cadeia, ele continua dando ordens para os seus famosos pau-mandados. Então, de vez em quando, aparece um deputado lá visitando o Cunha e diz, olha, o Cunha mandou falar que não pode ser assim, que não pode ser tal. Então, ele ainda é um personagem vivo, ele não está morto. Sem dúvida. Agora, Moreno, me tira uma dúvida aqui, do ponto de vista aí, não processual, mas operacional. Jornalista de mais de 40 anos, como você, que passou por diferentes mídias, como se adaptou tão facilmente para um Twitter, onde a gente só escreve com 140 caracteres? Eu tive um fato gozado, vou tentar falar bem rápido sobre isso. No primeiro dia de trabalho, eu nunca sentei numa máquina de escrever. Eu cheguei no primeiro dia, achei que repórter era aquele cara que sentava junto com o redator, contava a história que ele viu na rua e pronto. Quando mandaram eu escrever, sentar diante de uma máquina de escrever, eu falei, eu não sei escrever, é a máquina. E até hoje eu bato só com o dedo. Então, para mim, a máquina de escrever já era uma coisa tecnológica que eu desconhecia, a máquina antiga. Mas daí eu fui me adaptando, e com um dedo só eu fui entrando, custei a entrar no Twitter realmente, mas quando eu entrei eu gostei. E agora, depois da queda da Dilma, eu passei a ficar mais impressionado com o blog. Então eu tenho deixado o Twitter um pouco de lado, mas pretendo retomá-lo. E claro que eu não deixei totalmente de lado, eu ainda escrevo no Twitter e tal. Mas eu me encantei muito com o Twitter, porque era uma coisa instantânea, entende? Você acompanhava a sessão do Congresso, com 140 toques, eu achei isso, e eu já fazia coluna, e uma coluna de notas pequenas, então, para eu me adaptar ao Twitter, foi uma coisa rápida, entende? É capaz até de fazer poesia inspirado por Michel Temer, será? Aí não. Aí eu não tenho. Eu num livro, eu tinha aprendido com um amigo meu, que é um grande produtor da Globo, como que se conta palavras faladas. E eu estou tentando procurar aqui no livro, não achei, mas eu fiz um balanço. Você sabe que o rompimento da Dilma com o Temer começou naquela famosa carta do Temer a ela. Exatamente, uma carta que foi enviada dizendo que você não me ouve. A carta que, modéstia à parte, esse locutor que vos fala foi o primeiro a divulgar. Que está no Twitter, inclusive, lembrando isso. Exclusivo. É o seguinte, nessa carta, uma carta longa, eu fiz a contagem de quantos toques tinha a carta e depois disso, eles fizeram as pazes numa reunião que durou 15 minutos. Eu fiz uma contagem, com a ajuda desse produtor da Globo, de quanto tempo a conversa de 15 minutos dava quantos toques de uma carta, e vimos que a carta do Temer
foi muito mais longa do que a conversa que ele teve com a Dilma, entende? O que mostra ali que aquele encontro já não adiantou para nada, tal, a coisa já estava realmente deteriorada entre eles, e muito se deve também ao fato de que a presidente Dilma ignorava o Temer. Ela ignorava o Temer como também ela ignorava os ministros, ignorava as pessoas. Ela é uma boa pessoa, mas ela de política ela não entende nada, e ela não tem aquela sensibilidade. Você vê o seguinte, agora no centenário do Ulisses Guimarães, que foi muito citado por ela e pelos adversários dela no processo do impeachment, o Globo convidou todos os ex-presidentes da República e o presidente atual para escrever um artigo em homenagem ao doutor Ulisses. Até o Collor, que o Ulisses morreu rompido com ele, o doutor Ulisses era o senhor impeachment, até o Collor escreveu, e ela se recusou a escrever uma homenagem ao doutor Ulisses, e o Lula escreveu um artigo lindíssimo de homenagem ao doutor Ulisses. Naquele exemplo, nos pequenos exemplos, a gente percebe se a pessoa é ou não é do ramo, ela não é da política, então não adiantava você dar murro em ponta de faca. Eu acho que não é defeito ela não gostar de política, cada pessoa tem seu estilo, essa coisa, mas eu continuo achando, e hoje revendo o livro, revendo tudo na história, eu acho o seguinte, o próprio PT ajudou a oposição a derrubar a Dilma, por mais paradoxal que isso pareça, porque o partido adotou depois o discurso do golpe. Mas se as pessoas tiverem memórias, vão ver o seguinte, primeiro partido que ameaçou romper com a Dilma foi o PT. Se a gente seguir os twitters do Moreno no livro Ascensão e Queda de Dilma Rousseff, a gente enxerga bem todo esse processo. Aliás, sobre a tal história do golpe, tem o Twitter do dia 14 de abril de 2016. Cerca de 115 milhões votaram e 100 milhões elegeram a atual Câmara. Logo, nenhuma decisão pode ser considerada golpe. Está lá no livro também, entre outras grandes afirmações. Jorge Bastos Moreno, obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Me permita dizer a você o seguinte, é um grande prazer ser seu colega nessa rádio também. Para mim é honra ser colega do Milton Jung. Imagina. Muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço. Moreno, que está com o livro Ascensão e Queda de Dilma Rousseff, mas está toda sexta-feira com a gente na CBN também, no quadro ou no programa Moreno no Rádio e as suas imperdíveis entrevistas.